O continente antártico é o quinto maior continente do mundo, possuindo uma área maior que 14 milhões de quilômetros quadrados. Mas, ao mesmo tempo, é o mais desconhecido e repleto de mistérios entre os 7 continentes. Por muito tempo, os pesquisadores tentaram descobrir os mistérios que esse continente esconde. Olá! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje veremos o continente antártico e os casos que aconteceram nesse território desconhecido e misterioso. Hitler morreu no Polo Sul? No final dos anos 40, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos enviou a seguinte informação para Stalin: Hitler está vivo e está escondido numa base secreta nazista na Antártida. As agências de inteligência soviética e de outros países ocidentais tinham se esquecido completamente da existência dessa base, que era formada por 2 áreas do continente antártico. A construção da base teve início em 1938 e, devido a isso, a Marinha Alemã frequentemente fazia pesquisas no local. A liderança nazista acreditava plenamente numa teoria alemã que afirmava que o planeta Terra possuía um núcleo oco e que, numa determinada região do continente, existia uma entrada repleta de ar quente que dava acesso a esse núcleo. Os alemães que pesquisaram o continente chamavam esse núcleo de uma espécie de paraíso. Por ordem pessoal do próprio Hitler, em 1940, iniciou-se a construção de 2 bases subterrâneas na terra da Rainha Maud. E em 1942, começou a migração para o continente antártico daqueles que seriam os futuros moradores daquele local, ou seja, os pesquisadores e especialistas do Instituto de Pesquisas Ahnenerbe. Posteriormente, muitos líderes do partido nazista também fugiram para lá. A construção do assentamento secreto foi feita pelas mãos dos prisioneiros de guerra. Se um prisioneiro encarregado viesse a falecer, novos prisioneiros apareciam de tempos em tempos para substituí-lo. Segundo a agência de inteligência americana, no final do ano de 1944, os nazistas realizaram a implantação operacional do míssil balístico V-5 Rocket. Membros do partido nazista dizem que Adolf Hitler morreu em 1971, na base do continente antártico. Uma outra fonte diz que ele ainda viveu até o ano de 1982. E somente uma vez, Hitler teria saído de lá. Nessa ocasião, ele teria ido a Heliópolis, uma cidade suburbana do Cairo. Foi em 1953, quando Hitler fez uma conferência com Martin Bormann e com seu piloto particular, Johann Bauer. E depois de algum tempo, perdeu seu interesse em relação ao continente antártico. Isso estava relacionado diretamente à morte dos membros veteranos do partido nazista e, segundo boatos, com o fato de que os novos membros do partido não queriam ir àquele local. Existem diversas versões sobre o fim da base do Polo Sul, chamada Schwabenland. Algumas informações dizem que os próprios membros do partido nazista a teriam destruído, enquanto outras dizem que os americanos teriam reconstruído o local como uma base de submarinos nucleares. Mas todas essas informações não passam de boatos e especulações. O peixe misterioso. Numa certa manhã, a tripulação do navio de pesquisas Olof percebeu que o aparelho de dessalinização não estava funcionando. Os canos estavam entupidos. A princípio, tentaram consertar o encanamento pelo interior do navio, porém não tiveram sucesso. A quantidade de água do reservatório que ainda lhes restava era desesperadora. Resolveram então tentar consertar o problema mergulhando por debaixo do gelo. Um membro da tripulação vestiu uma resistente roupa de mergulho e desceu com a ajuda de uma corda para baixo de uma plataforma de gelo de cerca de 20 metros de espessura. A parte danificada foi encontrada rapidamente. Descobriu-se que um bolo de pelos brancos estava entupindo o filtro do aparelho. Eles não podiam acreditar naquilo. Assim como a tripulação afirma, em momento algum um urso polar chegou perto deles. Primeiramente, como um urso polar poderia mergulhar até essa profundidade? Mesmo teoricamente, era algo impossível de se explicar. Mas após uma semana, o aparelho parou de funcionar novamente. E desta vez, quem mergulhou embaixo do gelo foi um pesquisador da Universidade de Oklahoma chamado Jerry Newman. Mas mesmo depois de muito tempo, a tripulação não recebia nenhum sinal de vida de Newman.
O oxigênio dos cilindros também já estava chegando ao limite e todos começaram a se preocupar. Quanto mais o tempo passava, as chances de o pesquisador sair vivo se tornavam cada vez menores. O que ocorreu depois foi tão terrível que até hoje a tripulação tenta não se lembrar. Um mergulhador foi mandado para o resgate e, chegando perto do local, encontrou a corda devorada. Newman tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. A tripulação passou a noite em claro pensando no ocorrido. A teoria de que um animal desconhecido teria atacado e matado o pesquisador já não era mais uma piada. Na manhã seguinte, eles resolveram verificar novamente o dessalinizador, especialmente os canos do lado esquerdo que ninguém havia verificado anteriormente. Foi quando, para a surpresa deles, encontraram ali vários peixes de dentes extremamente afiados. O mais surpreendente era que esses peixes tinham o corpo coberto por pelos. A princípio, acreditaram que essa espécie academicamente desconhecida tivesse uma aparência mais ou menos entre um peixe e um mamífero. Uma semana depois do ocorrido, os militares chegaram ao porto. As investigações foram encerradas imediatamente e os pesquisadores foram enviados para suas casas. Isso quer dizer que até hoje ainda não se sabe o que aconteceu com aquele porto. A expedição do almirante Byrd. Em 1º de fevereiro de 1947, a equipe de expedição liderada pelo almirante Richard Byrd chegou a uma região do continente antártico chamada Terra da Rainha Maud, e logo começaram as pesquisas no território próximo ao mar. As pesquisas estavam programadas para durar cerca de 6 a 8 meses. Porém, no final de fevereiro daquele ano, todas as pesquisas já tinham sido interrompidas e a equipe foi forçada a retornar aos Estados Unidos às pressas. A ideia de mandar uma equipe de expedição por parte da Marinha nasceu no outono de 1945. Os guias dos submarinos argentinos teriam informado a agência de inteligência americana que até o final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas já tinham finalizado uma rota de abastecimento especial para sua base no continente antártico. Essa informação foi recebida com muita seriedade nos Estados Unidos. E para localizar essa base secreta, resolveram mandar, juntamente com uma frota inteira, o mais experiente explorador da região polar na época, o almirante Richard Byrd. A Marinha Americana moveu uma imensa força militar para esse objetivo. Um porta-aviões, um cruzador, 13 contra-torpedeiros, um submarino, um navio quebra-gelo, mais de 20 aviões e helicópteros, e o total de cerca de 5.000 pessoas foram enviadas para a operação. Porém, em um determinado momento, um contra-torpedeiro lançou um torpedo contra um iceberg como exercício de tiro, e logo após isso, o exército americano recebeu um súbito ataque de um aparelho que, na aparência, lembrava muito um disco voador. Porém, em um determinado momento, um contra-torpedeiro lançou um torpedo contra um iceberg como exercício de tiro, e logo após isso, o exército americano recebeu um súbito ataque de um aparelho que, na aparência, lembrava muito um disco voador. Por rádio, o almirante Byrd contou: após uma breve batalha, o inimigo desconhecido enviou mensageiros. Um deles, com um inglês péssimo, exigiu que o exército americano saísse daquelas terras imediatamente. Mas o almirante Byrd se recusou a aceitar essa exigência. Após isso, os mensageiros foram se distanciando em direção às montanhas de gelo e sumiram como se tivessem se dissolvido no ar. Depois de 1 ou 2 horas, o cruzador e os contra-torpedeiros foram atacados pelo canhão inimigo. No final desse trágico dia, 400 pessoas haviam sido mortas e mais de 20 aviões e helicópteros abatidos. Os danos poderiam ter sido ainda maiores, mas felizmente a noite chegou. E nessa terrível situação, o almirante Byrd tomou sua única decisão certeira, ordenando que toda a frota cancelasse as operações e voltasse para os Estados Unidos. Quando a frota chegou aos Estados Unidos, todo o ocorrido foi relatado ao quartel-general. E logo todos os envolvidos, oficiais e soldados da Marinha, foram afastados. O almirante Byrd foi obrigado a se aposentar e, ainda por cima, tratado como louco. Ele viveu seus dias restantes praticamente em prisão domiciliar, não podendo se relacionar com ninguém e nem mesmo se encontrar com seus ex-colegas. Ainda hoje não se sabe quase nada sobre a expedição do almirante Byrd. As informações sobre a chegada dos militares e pesquisadores na Terra da Rainha Maud no início do ano de 1947 são basicamente consideradas informações confidenciais.
Aventureiros e amantes dos mistérios, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem. Estamos sempre tentando escolher os melhores temas para vocês, por isso esperamos que vocês tenham gostado. Deixem sua avaliação no vídeo. E mesmo que você não tenha gostado do conteúdo, o botão não gostei está aí para isso. E você vai nos ajudar muito mais fazendo isso do que não deixando qualquer avaliação. Tenham todos um bom dia! Estaremos preparando mais conteúdos interessantes para vocês. Voltem sempre! Então, até mais!